Bem-vindos, galera! Hoje apresentaremos a história de um indivíduo chamado Jorge Luiz dos Santos, mais popularmente conhecido como Jorge Luiz, ou Jorginho do Acari. Ele se tornou um dos traficantes mais procurados durante a década de 1990, atuando na região do Complexo de Acari. Ficou famoso por suas mercadorias e pelas extensas filas em seus pontos de venda, além da notável maneira como encerrou sua trajetória. Vamos para a matéria. Calma, morador. É o Notícia do Submundo. O percurso no submundo de Jorge Luiz teve início como um dos herdeiros do famoso Cid Acari, identificado como um de seus filhos adotivos. Cid Acari, que liderou a comunidade nos anos 80, acabou encarcerado de 89 a 94, período em que estabeleceu conexões com fornecedores colombianos de cocaína, tornando-se conhecido por importar a mais pura droga para o Rio de Janeiro. Nesse cenário de Acari, Jorge Luiz alçou-se na hierarquia da comunidade, assumindo o posto de chefe. Sua personalidade era marcada por uma mistura de benevolência, comum entre os chefões da década de 90, e severidade, proveniente de seu passado como ex-fuzileiro naval. Vetava roubos nos arredores do Complexo de Acari, distribuía cestas básicas e patrocinava eventos. Na época, o tráfico em Acari mantinha-se neutro e não estava ligado a nenhuma facção. O reinado de Jorge Luiz de Acari começou a atrair a atenção dos jornais em meados de 93, quando enfrentou uma revolta dentro de sua própria hierarquia. Em um acidente, ele deixou o comando nas mãos do traficante conhecido como Parazão. Contudo, a situação se intensificou em Acari quando Jorge Luiz se recuperou e exigiu a retomada de sua posição, encontrando resistência por parte de Parazão, que se recusou a ceder. Conflito pela supremacia em Acari. No final de 1993, eclodiu uma batalha entre os dois grupos rivais. Jorge Luiz aliou-se ao Terceiro Comando, devido à sua amizade com Robertinho de Lucas e Ue, estabelecida durante a compra de cocaína da Colômbia. Formaram alianças entre Casa Branca, Parada de Lucas e Jorge Turco, expulsando o grupo liderado por Parazão de Acari. Contudo, o confronto em Acari estava longe de terminar. Parazão conseguiu estabelecer conexões dentro do Comando Vermelho e recebeu apoio das favelas da Rocinha e Morro da Pedreira. Assim, invadiram Acari e Jorge Turco, comandado por Celcinho do Jorge Turco, que também era amigo de Jorge Luiz. De dezembro de 1993 a março de 1994. As facções se enfrentaram em uma intensa disputa por Acari. Inicialmente, o grupo de Parazão conseguiu expulsar Jorge Luiz e seu bando. Entretanto, dentro do Terceiro Comando, o grupo liderado por Jorge Luiz começou a retomar o controle de Acari. Em 10 de janeiro de 1994, aproximadamente 40 traficantes invadiram a comunidade do Coroado, parte de Acari, capturando 4 indivíduos associados a Parazão. Naquela época, a polícia especulava sobre uma possível disputa entre as facções, com chefões coordenando operações de Bangu 1, lutando por uma área lucrativa que era Acari. Disputas e retomadas dos territórios em Acari. De forma similar, o grupo liderado por Parazão também acumulava vítimas em Acari, eliminando moradores por motivos insignificantes, suspeitando que pudessem estar colaborando com o bando de Jorge Luiz. Em 13 de janeiro de 1994, desencadeou-se a primeira retaliação por parte do grupo de Parazão. Eles sequestraram e executaram Luizinho, considerado o chefe das regiões de Cajueiro, Congonhas e Sossego, pois supostamente havia se aliado a Jorge Luiz na tentativa de retomar o controle de Acari. A rivalidade entre Jorge Luiz e Parazão se estendeu até o bairro de Guadalupe, resultando na morte de, pelo menos, 20 pessoas em 3 meses de conflitos. Algum tempo antes, o grupo de Parazão invadiu e tomou o Jorge Turco em Coelho Neto, resultando em 12 mortes na comunidade. Esse embate abrangeu ainda as favelas de Final Feliz, Cavaleiro e Gogó da Ema. O desfecho dessa guerra se deu em meados de março de 1994, quando, finalmente, o grupo liderado por Jorge Luiz conseguiu retomar o controle dos territórios em Acari, com o amplo apoio do Terceiro Comando, expulsando o bando de Parazão,
que, segundo relatos, teria buscado refúgio na Rocinha, posteriormente, no Nordeste. Logo após, a polícia militar ocupou a favela de Acari por vários meses. Naquele ano, as favelas do Rio de Janeiro começaram a perceber a necessidade de estabelecer alianças com alguma facção, e os meses de confrontos em Acari deixaram evidente a importância de tais conexões na cidade. Relações de Jorge Luiz com UE. Jorge Luiz ganhou notoriedade na mídia em julho de 1994, sendo apontado como um dos envolvidos na morte de Orlando Jogador, ocorrida dentro do Complexo do Alemão, em colaboração com o grupo liderado por UE. No submundo do crime, essa participação foi interpretada como uma mensagem direcionada ao Comando Vermelho, em resposta ao apoio dado por eles ao golpe promovido por Parazão em Acari. Porém, para a sociedade em geral, Jorge Luiz se tornou um dos chefões mais procurados da cidade, tendo seu nome associado tanto às invasões em Acari quanto ao assassinato do chefe do Complexo do Alemão. Em 1995, Jorge Luiz voltou a ganhar destaque na mídia, por meio de um acontecimento inesperado. Naquela ocasião, o então deputado federal, Jair Bolsonaro, foi vítima de um assalto próximo à favela do Jacarezinho. Os criminosos levaram sua motocicleta Honda Sahara 350 e uma pistola Glock. Apesar dos esforços da polícia, que realizou buscas por 3 dias, nenhum rastro dos itens roubados foi encontrado. Entretanto, de forma surpreendente, tanto a motocicleta quanto a pistola foram localizadas em Acari. Percebendo que esse incidente poderia gerar repercussões negativas para a favela e prejudicar seus negócios, Jorge Luiz ordenou que tudo o que foi roubado do deputado Bolsonaro fosse devolvido. Com a mediação de um líder comunitário e policiais que atuavam em Acari, acordaram um dia local para a devolução dos pertences. O caso ganhou destaque nas capas dos jornais na época. Desfecho de Jorge Luiz. O destino de Jorge Luiz de Acari foi selado em 6 de março de 1996. Sendo alvo de intensa busca no Rio de Janeiro, ele teria fugido para se esconder no Nordeste do Brasil, na Bahia. Nessa época, roubos a bancos e sequestros eram patrocinados por seu bando, tornando-o um alvo da divisão antissequestro. Esse tipo de crime estava em voga nos anos 90. Jorge Luiz foi localizado em uma luxuosa casa no condomínio de Itapuã, onde os detetives já tinham informações sobre seu esconderijo e efetuaram sua prisão. Na ocasião, ele estava na casa com 2 mulheres e ficou surpreso com a captura. Escoltado pela Polícia Civil, Jorge Luiz foi conduzido de volta de avião e, segundo os agentes, aparentava estar deprimido. No dia seguinte, foi colocado em uma cela individual com portas blindadas. Dentro da cela, Jorge Luiz deu fim à própria vida, utilizando um laço de marinheiro para isso. O diretor do ICE confirmou que a posição do laço indicava que ele teria se suicidado, e o corpo não apresentava sinais de tortura ou luta corporal. Sua esposa, Márcia, revelou que Jorge Luiz havia sido preso 3 vezes, mas que foi extorquido e perdeu dinheiro para os corruptos. Além disso, ele vivia em um estado de depressão e havia tentado tirar a própria vida em 3 ocasiões. De forma estranha, em 8 de março de 1996, apenas 2 dias após a morte de Jorge Luiz, sua esposa Márcia e sua sogra foram encontradas mortas a tiros em um matagal na Via Dutra, no quilômetro 178, próximo a Nova Iguaçu. Na época, a polícia suspeitava que a viúva de Jorge Luiz havia assumido o controle do tráfico em Acari, e sua morte poderia ter sido resultado de uma disputa interna na própria comunidade da Zona Norte. Essa foi a história do conhecido Jorge Luiz de Acari, que ficou notório e muito procurado na comunidade de Acari durante os anos 90 e que supostamente havia colocado o 3º comando naquela região. A comunidade de Acari é amplamente conhecida, e para um aprofundamento maior, recomendo a leitura do livro As Cores de Acari, uma favela carioca, escrito por Marcos Alvito. Deixem suas opiniões nos comentários, agradecemos se puder curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Até breve!